Bom dia para todos. Vamos continuar os nossos estudos em Tiago, iniciando a leitura em capítulo 2. Tiago, capítulo 2 e versículo 12. De fato, hoje nós temos bastante em nosso favor, porque todos nós somos descansados, renovados, temos uma mente bem nítida e clara, espero que sim. Pois precisamos concentração, e somos os primeiros para tratar este assunto hoje. Vamos então fazer a leitura. Tiago capítulo 2 e versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Somente até aqui que nós vamos ler. E nós confiamos no Senhor, como sempre, que Ele há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. Quando temos um trecho que exige bastante atenção, o que nos ajuda muito é nos retirar do trecho e olhar mais distante, em vez de ficar logo atolado nos detalhes. Quando observamos o trecho diante de nós, particularmente versículos 14 até versículo 20, notamos que é uma fé que não é genuína, uma fé falsa. E este trecho também naturalmente se divide em duas partes, versículo 14 até versículo 7, porque a conclusão está ali. Fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Esta é uma fé
que é somente em palavras, sem procedimento. Versículo 12, por exemplo, assim falai e assim procedei. Mas a fé mencionada em versículos 14 a 17 é uma fé que é só palavras, não acompanha o procedimento. Versículos 18 até versículo 20, notamos que termina na conclusão semelhante a versículo 17. Por isso que podemos ver uma demarcação. Versículo 20, por exemplo, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Praticamente uma repetição do versículo 17. Este trecho tem um destaque um pouco diferente, porque a pessoa está querendo mostrar, pela maneira que ele obra, pela maneira que ele se comporta, o seu procedimento, que ele tem uma fé que na verdade não é uma fé. Como declaramos, ou como Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, declara, versículo 20, este tipo de fé é morta. Quando chegamos em versículos 21 até versículo 26, sem dúvida, a fé é genuína. Deus vê esta fé. É uma fé que é de coração, é uma fé de confiança total em Deus. Até as coisas mais preciosas podem ser retiradas, inclusive, se for necessário, a vida. E esta fé permanece. E Deus vê. Quando esta fé é provada, Deus vê que é uma fé real, genuína. Estão observando que estamos enfatizando que é Deus que vê esta fé. Não é necessário para os homens ver, mas Deus vê. Aqui então, vamos iniciar os pensamentos mais detalhados. Temos visto por cima, em geral, 14 a 20, uma fé falsa. Versículos 21 até o versículo 26, a fé genuína. Quando terminamos ontem à noite, ou ontem à tarde, nós podíamos ver esta parte, versículo 12 a 13, que não tratamos. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade é o amor que nos prende ao Senhor. Não somos cercados pela lei dos mandamentos, mas sim a lei do amor, principalmente ao Senhor, de amar o Senhor com a nossa pessoa completa, o nosso coração, a nossa alma, a nossa força e o nosso entendimento, todinho para Deus. Em primeiro lugar, Deus tem as afeições do nosso coração. Ele tem a primazia, o primeiro lugar. E em seguida, os nossos próprios, os nossos próximos. Amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, devemos ter o nosso procedimento de acordo com a nossa profissão de fé. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. É um preparo para entrar neste trecho sobre a justificação pela fé que precisa ser observada por Deus. Com respeito de misericórdia, se não tivermos tido esta misericórdia para com o nosso próximo, nós não podemos aguardar a misericórdia no juízo de Deus. Se fizermos acepção de pessoas, é o contexto aqui. Nós julgamos que estas pessoas são, às vezes, pessoas que merecem honra, mas eles blasfemam o nome de Deus e tornam-se inimigos de Deus, quando toda a glória e toda a honra é do Senhor somente, de uma forma singular, sem comparação. E julgamos outros
pela sua aparência, indignos de nem sentar aos nossos pés. O nosso juízo, então, não é completa. Versículo 4, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Então o juízo para nós seria sem misericórdia. Mas pense bem, como a misericórdia triunfa do juízo, quer dizer que a misericórdia é superior do juízo. Pense bem. O juízo traz condenação. A misericórdia traz perdão. Logo vemos que a misericórdia é superior, é muito agradável, é melhor e mais forte perdoar do que condenar. É um nível bem mais alto. E é isto que Deus fez conosco. Se é que cremos no Senhor Jesus Cristo, eu levo vocês de volta ao pé da cruz. O que aconteceu na cruz? A misericórdia triunfou sobre o juízo, pois ali vemos o nosso substituto, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus podia ser misericordioso, quer dizer, Ele reserva, ou que Ele podia desvendar sobre aquele que merece ser castigado. Nós. E em vez de nos castigar, Ele nos perdoa. O juízo caiu sobre seu Filho para nos libertar daquela condenação. E quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos estas bênçãos que não merecemos e experimentamos a graça de Deus. A misericórdia da parte de Deus, então, triunfou sobre o juízo que deveria ser a nossa condenação. Mas encontramos no Senhor Jesus Cristo o substituto. Entrando em versículo 14, Tiago, ele se dirige aos irmãos. Meus irmãos, que aproveita se alguém? Este alguém é um incrédulo. Ele não é nem religioso e não tem nem pensamentos para Deus. Mas ele tem a ousadia para dizer que ele tem fé. Então, o argumento vai desta forma. Que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura, este tipo de fé pode salvá-lo? Não. É uma fé somente em palavras. Eu creio. E não é assim que nós encontramos pessoas desta forma diariamente. Eu também creio. Mas a sua vida não manifesta. Ele não tem compaixão. Em seguida, se o irmão ou a irmã estiverem nus ou tiverem falta de mantimento cotidiano, e este tipo de pessoa que fala, eu tenho fé, é uma fé falsa, ele não lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Eu sei que eu repeti as palavras pela leitura, mas é necessário para a concentração. Então ele fala, mas não age. Me acompanha em 1 João, capítulo 3. Eu vou esperar, porque vale a pena ler. Vai nos ajudar bastante. 1 João, capítulo 3. A pessoa mencionada em Tiago 2, versículos 14 a 17, é uma pessoa que não ama a Deus. Ele não ama a Deus, não conhece a Deus, mas ele, pelas suas palavras, está apenas dizendo. Versículo 16, 1 João 3 e versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.
É forte, não é? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, não tem compaixão? Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Algo que tem veracidade, consistência, peso em si. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Em outras palavras, versículo 20, podemos enganar uns aos outros, podemos até enganar nós a nós mesmos, mas jamais podemos enganar a Deus. Ele sonda o coração, Ele sabe aqueles que o amam, Ele sabe aqueles que pertencem ao Senhor. O amor, então, é a lei da liberdade. Se amamos a Deus em primeiro lugar com toda a nossa própria pessoa, naturalmente, de uma forma natural, nós vamos amar o nosso próximo. Não vamos fechar as nossas compaixões com os necessitados. As entranhas aqui, versículo 17, cerrar as suas entranhas, quer dizer, às vezes onde sentimos as emoções, as entranhas. Em culturas diferentes, usamos outros órgãos. Em Israel, era o intestino, as entranhas. Eles sentiram as emoções nas entranhas. Nós dizemos, eu te amo com todo o meu coração. Em Israel, eu te amo com todas as minhas entranhas. Estranho, né? Mas é assim. Outras culturas, eu te amo com todos os meus rins. Sente as emoções nas rins. Ou no fígado. Nós usamos o coração. Mas é isto. A gente sente algo para com o necessitado e não fechamos. Esta pessoa, então, não é salva. A sua fé, que a sua boca professa, é falsa, é morta, não tem vida. Versículo 18, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mais uma vez, uma pessoa que não tem a fé real, mas ele pensa. Ele pode ter uma fé ortodoxa, ou uma fé de cerimônia, uma fé religiosa, mas infelizmente não conhece a Deus. Tem uma coisa invertida aqui. Esta pessoa está querendo mostrar, pela sua maneira de viver, que ele tem fé. Em outras palavras, ele está querendo ganhar a justificação, a posição diante de Deus sem culpa, por seus próprios esforços. O Senhor Jesus Cristo desvendou este tipo de pessoa. Me acompanha em Mateus capítulo 22. Aí nós vemos como o Senhor podia falar com a sua autoridade própria a respeito destas pessoas. Aliás, é capítulo 23. Mateus capítulo 23. Versículo 5. Eu estou lendo Mateus 23, mas pensando em Mateus capítulo 6. Pois Tiago, às vezes, estava pensando mais no Sermão da Montanha. Mateus 6. Eles faziam as suas obras para serem vistos pelos homens, dando as suas esmolas, jejuando, orando, para serem vistos pelos homens.
Em Mateus 6, eles já ganharam o seu louvor dos homens, mas não de Deus. Agora em Mateus 23, o Senhor está desvendando a realidade destas pessoas. Versículo 5: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. O que é filactério? É uma coisa numa caixa que eles colocaram na testa, amarrada, e dentro desta caixinha tinha as leis, os mandamentos. Ou eles podiam colocar nas costas da sua mão, ou no pulso, estava ali. É possível visitar Israel ainda hoje, especialmente em Jerusalém, e ver isto. Então eles colocaram estas coisas nas testas ou nas costas das mãos para serem vistos como pessoas religiosas, aparentemente santas. Vamos acompanhar a leitura. Para serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Então esta é a pessoa, este é o caráter destas pessoas. Por exemplo, entrando na sinagoga, ou entrando no ajuntamento dos irmãos salvos, vem uma pessoa que aparentemente merece uma certa honra, vamos dar o lugar melhor para ele? Não, não é assim. Estas pessoas são hipócritas. Eles amam as primeiras cadeiras nas sinagogas e amam os louvores dos homens. Rabi, Rabi. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazes filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mais do que jurar pelo ouro do templo. Esse é devedor. Então, Rabi, Rabi, eles estavam ensinando coisas que não vêm da parte de Deus. Eles eram cegos guiando cegos. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. É o interior que merece atenção perante Deus, pois que o que contamina o homem é o que procede do interior, não é o que entra no seu corpo. Então é necessário ter a purificação dentro para poder ensinar os outros. Este é o ensino do Senhor Jesus. É isso que contamina o homem, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos no próximo versículo. Isso é bem forte. Imagine então o Senhor Jesus falando sobre os escribas e fariseus. Estamos apenas lendo, mas imagina o impacto, o choque que eles tiveram. Esta pessoa me conhece. Ele sonda o meu coração. Ele está desvendando a realidade que eu não tenho fé. Estou querendo mostrar que eu tenho, mas não é uma fé verdadeira. Veja aqui. O Senhor está vendo dentro agora. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que é um hipócrita? É um ator. Sabe o que um ator faz? Ele está representando uma pessoa que ele não é. Simplesmente isto.
É o seu emprego. Ele é treinado nisto, ele se empenha nisto. Eu preciso tomar parte de uma outra pessoa, às vezes a ficção, ou às vezes uma pessoa que já morreu, mas ele se põe no lugar daquela pessoa para ser filmado, para que quem assiste o filme vai pensar, então aquela pessoa era desta forma. Ele se concentra nisto, é um ator. Escribas e fariseus eram atores, hipócritas. Veja então. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, brancos, que por fora realmente parecem formosas, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia, podre por dentro. Não tem nada de realidade ali, cheio de ossos de mortos. Então, retornando para Tiago 2, dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Então, duas pessoas conversando. E um está dizendo, então, você me mostra a sua fé sem as obras. Eu vou mostrar pela minha maneira aparente, exterior, o que os homens podem ver, o que eu quero que os homens vejam. Eu vou mostrar a minha vida pelas minhas obras. Então, vocês podem ver que a minha fé pode ser vista por meu comportamento. Ele está dizendo isto. Mas Deus revela a realidade. Este tipo de fé não é fé real, é uma fé falsa. Não é fé maior do que os demônios. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios sabem que Deus existe. Os demônios e também o diabo sabem que eles são criados por Deus, seres celestes criados. Há um diabo só, muitos demônios. E eles creem que Deus existe, eles sabem. E estremecem, eles tremem na presença de Deus. Então, quem está dizendo, eu creio que Deus existe, não está fazendo nada mais do que os demônios. Conclusão? Ó homem vão, vazio, não tem nada dentro, não tem peso, não tem realidade de fé. Ó homem vão, vazio, queres tu saber que este tipo de fé, sem a veracidade de uma vida que tem compaixão, que ama a Deus e ama o seu próximo, este tipo de fé é morta, é uma fé falsa. Usamos tempo suficiente no negativo. Vamos proceder para o positivo. Abraão e Raabe são usados pelo Espírito Santo para destacar uma fé que foi provada e uma fé que Deus viu. Não era necessário para os homens verem, embora que somos privilegiados de ter as Escrituras completas. Temos Hebreus 11, temos Gênesis 15 e 22 à nossa disposição. Tudo isto está aqui. Então, através das Escrituras podemos ver e entender. Mas, principalmente, era Deus que queria ver a prova da realidade da fé destas duas pessoas. Ele escolheu estas duas pessoas para nos ajudar. Abraão era um homem. Raabe, mulher, atinge todos nós. Abraão, judeu. Raabe, gentia. Só tem estas duas classes de pessoas aos olhos de Deus, aliás, três. Tem os judeus, que são israelitas. Tem gentios, que são de todas as outras nações. E tanto dos judeus como também dos gentios, Deus tem a sua igreja. Aos olhos de Deus só tem três. Então,
Abraão, judeu. Raabe, gentia. Abraão, patriarca. Raabe, prostituta. Todas as classes estão aqui. Veja então a sabedoria de Deus para atingir todas as pessoas, sem exceção. Bom, não é? Aqui então, Abraão é destacado. Porventura, o nosso pai Abraão não foi, é uma pergunta, não foi justificada pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Sim, mas não diante dos homens. Quem, pois, viu Abraão estender a sua mão sobre Isaque, sobre o altar, em Gênesis 22? Ninguém. Só Deus. Às vezes convém tratar isto junto com Gênesis 22 aberto, pois podemos acompanhar de uma forma dinâmica o que aconteceu ali. Deus disse em primeiro versículo, Gênesis 22, versículo 1, aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Prontidão. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Imagine então, Abraão ouvindo estas palavras, começou a tremer. Se fosse eu, estaria tremendo na base. O filho que eu amo mais. Abraão, eis-me aqui. Prontidão, sim, mas agora vem a prova da sua fé. Abraão foi justificado em capítulo 15, e a prova da realidade da sua fé, a genuinidade da sua fé, vem aqui. A prova. Tome teu único filho, filho da promessa. Através de Isaque, todas as pessoas do mundo inteiro serão abençoados. Todas as nações hão de ser benditas através da descendência deste filho da promessa, quando ele não tinha filhos nenhum. Quando já tinha passado o tempo de ter filhos para Sara, e ele já era praticamente 100 anos. Abraão, sim, mas ele confiou em Deus, creu em Deus, e Deus apreciou a sua confiança na promessa de Deus, e foi-lhe imputado como justiça. Aqui então vem a prova. O filho da promessa. Abraão estava preocupado em capítulo 15. Quem seria o seu herdeiro? Seria Eleazar, o servo? Não. Deus confirmou. Seria da procedência das suas entranhas. Um filho de promessa. Mas agora, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Inclusive, Moriá é onde Jerusalém está construída agora. Mesmo lugar. Calvário, provavelmente o mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaque. Fora da cidade, num monte, bem ali. Oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. A montanha exata, lugar certo. Mas era para oferecer. Às vezes, na sua Bíblia, como também tem a minha, os editores, os publicadores da Bíblia, colocaram um título sobre este trecho. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Não. Ele não mandou Abraão matar seu filho Isaque. Deus não queria a morte de Isaque. Ele queria o coração de Abraão. O seu amor, amando a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas em segundo lugar. Era para oferecer Isaque. Apenas oferecer. Eles vão viajando então, levando 2 servos, tudo preparado. Jumentinho,
fogo, lenha, cutela. E os 2 servos, versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. No seu coração, durante 3 dias de viagem, deveria ter oferecido a Isaque várias vezes a Deus. Várias vezes. Ele sabia o que precisava fazer. Não contou para Isaque. Não contou para os servos. Só ele e Deus na prova. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O que é isto se não é fé real, genuína, podendo dizer, antes de entrar na prova, na realidade, nós vamos oferecer a Deus, e nós, plural, voltaremos, plural. Nós 2 vamos voltar. Como Abraão podia dizer isto? Hebreus 11 nos ajuda. Hebreus 11, a lista dos heróis da fé. Versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Esta é a confiança. Abraão creu no poder de Deus de ressuscitar, como Deus ressuscitou seu próprio Filho dentre os mortos. O Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder do Pai, não permitindo, Atos 2, que o seu santo visse a corrupção. Não podia ver o seu corpo a corrupção. Lázaro, 4 dias no túmulo, já cheirava mal. Corrupção já entrou em ação, mas não para o santo. A corrupção nunca podia caracterizar o santo de Deus. Ressuscitou ao terceiro dia. Inclusive, o Senhor foi ressuscitado para nossa justificação, para que tenhamos fé na pessoa certa, completa confiança no Senhor Jesus Cristo, e assim Deus pode nos computar. A nossa fé pode ser calculada perante Ele como a justificação, a posição diante de Deus sem culpa, o perdão. Aquele que pratica as obras religiosas, querendo cumprir a lei para ganhar a salvação, ele está anulando o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, não é uma fé genuína. A fé genuína confia na pessoa certa. Pois pelas obras da lei, ninguém será justificado. É clara, nítida, positiva. A circuncisão para Abraão veio em capítulo 17. E Abraão, então, podia cumprir o mandamento de Deus, indicando que, então, Isaque e toda a sua descendência eram separados para Deus, cercados, separados para Deus. Este é o meu povo, Deus pode dizer. Abraão, conhecido como o pai da fé, ele podia fazer aquilo, porque ele já era justificado perante Deus. E a sua fé provada, como lemos em Hebreus 11, a sua fé foi provada quando ofereceu Isaque a Deus. E Deus disse, na hora certa, não estendes a tua mão sobre Isaque, porque eu sei que tu temes a Deus. E houve o substituto. O carneiro estava atrás. Tomou o lugar de Isaque, como o Senhor Jesus Cristo tomou o nosso lugar como nosso substituto. Por isso nós apreciamos
a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Retornando então para Tiago capítulo 2, versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creio Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Esta Escritura é uma citação de Gênesis capítulo 15. Creio Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Podemos introduzir nesta altura os escritos do apóstolo Paulo, tanto em Romanos capítulo 4, como também em Efésios capítulo 2. No preparo para este trecho, na introdução para esta epístola por Tiago, mencionamos que esta epístola é bem provável ser a primeira escritura do Novo Testamento. A primeira. Tem várias coisas que destacam que foi logo no início da igreja. Sinagoga, por exemplo, em capítulo 2 é uma das palavras. Então, com isto e outros argumentos, esta escritura, Tiago, foi escrito antes de Romanos e antes de Efésios. O que Abraão manifesta para nós é um comportamento, uma confiança totalmente em Deus, como comprovante da fé que ele tinha em Deus. Então, neste ponto de vista, podemos dizer que a fé que Abraão teve para com Deus foi manifesto pela prova que ele passou. É uma fé genuína. Quando lemos o que o apóstolo Paulo escreve, ele está dando ênfase em justificação pela fé somente. Mas quando chegamos em Efésios 2, notamos que em seguida ele manifesta e declara que fomos salvos para mostrar a salvação que temos. Vale a pena nos ler. Romanos capítulo 4, primeiro. Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Creio Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Creio Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Às vezes, na sua Bíblia tem uma referência, como na minha tem. Bem do lado do versículo 3, tem uma referência para Gênesis 15 e versículo 6. Então vai te ajudar quando vai estudando a sua Bíblia novamente. É a mesma referência que tem em Tiago 2 também, a respeito de Abraão. Quer dizer que então, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, o que Paulo está ensinando é igual ao que Tiago está ensinando, o que ensinou de antemão. Os dois não eram inimigos. Pelo contrário, Paulo era bem amigo e companheiro e tinha boa comunhão com Tiago. Tiago, junto com outros, estenderam a mão direita para Paulo no seu ministério. Te apoiamos nisto. Vamos ver Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E versículo 8. Às vezes temos estes versículos na ponta da língua. Efésios 2 e versículos 8 e 9. Mas eu pergunto, vocês sabem versículo 10 também? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso é bom. Agora vemos que o apóstolo Paulo, ele está com clareza e convicção, dizendo que a fé, para nós, não vem das obras, independente de obras. Ele está vendo que a fé em Cristo, simplesmente crendo em Cristo, é claro, junto com o arrependimento, nós temos a justificação, temos a salvação. E por que não pelas obras? Para que ninguém se glorie. Eu cheguei aqui porque eu fiz o meu esforço. Eu merecia isto. E as pessoas dizem, quando perguntamos, você é salvo? Eu não sei. Eu não sei se eu mereço. Eu vou ver quando eu chego lá, seria tarde demais. Podemos saber desde já, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É positiva. Não vem das obras para que ninguém se glorie, não. As obras não salvam, mas as obras manifestam a fé que temos. Versículo 10, somos feitura sua, uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas novas. Criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Para poder manifestar a fé que temos, aquela fé, este tipo de fé, precisa ser genuína. Raabe, então, a gentia, meretriz. Ninguém viu ela enviando os espias por outro caminho. Quando eles já chegaram fora da cidade de Jericó, ela podia estender o cordão vermelho pela sua janela. Ela confiou na promessa, ela acudiu, ela socorreu estes 2 espias e os ajudou em necessidade. Ela manifestou misericórdia. Eu sei que não temos tempo para ver, mas podíamos ler Josué capítulo 2, e as palavras misericórdia são mencionadas ali. Ela manifestou misericórdia para os 2 espias, e eles manifestaram misericórdia para ela, prometendo que quando eles entram e as muralhas caem, ela e todos na sua família que estiverem dentro daquela casa serão preservadas, serão salvas. Raabe, então, manifestou a sua fé pela sua ação, que Deus viu, confiou na promessa. De igual modo, a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Quem viu a sua ação? Deus viu. Deus viu. E ela então foi justificada da mesma forma como Abraão perante Deus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Já pensou sobre este versículo um pouco mais profundo? Não é estranho que o corpo está ligado com a fé e o espírito com obras mortas? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé ligada com o corpo sem as obras é morta. A morte, as obras, ligada com o espírito. Bom, eu pensei que o corpo é ligado com as obras, mas não. A fé é ligada com as obras. Por quê? Porque é uma fé viva. E a manifestação de uma fé viva pode ser vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. Confiamos que o Senhor mesmo há de abençoar a sua própria palavra.